Brother, praise God. You have. Hallelujah. Peace of the Lord, my brothers and sisters. Peace of the Lord. Quando for inglês, eu não vou traduzir. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Peace of the Lord, brothers and sisters. Já estava com saudade de estar aqui com os irmãos. I was missing being here with you. E hoje, três cultos que eu não venho, 3 meses. It's been almost 3 months I don't come Porque na minha profissão de contador, because in my profession I'm an accountant. esse é o período de mais trabalho. This is the period of more job. E esse é o período da nossa safra. It's our harvest Nossa safra. in our profession, our harvest. Money, many money. Much money. Então, mas quando eu cheguei aqui, embora ainda aprendendo inglês, Although I'm still learning English when I arrived here, eu entendo muito pouco. I understand very little. Mas quando a gente sente a presença de Deus, But when we feel the presence of God, a gente acaba entendendo tudo. we understand everything. Aleluia, glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra. I would like to share with you a word. Nosso pastor tem, acho que mês passado, I believe last month our pastor, ele pregou umas 3 mensagens a respeito de não apagueis o Espírito Santo. he has preached 3 messages about not extinguish the spirit. E essa palavra ficou fervendo no meu coração. And this word was blowing in my heart. Enquanto o pastor pregava, And while pastor preached, Deus enchia o meu coração com esta palavra. God fulfilled my heart with this word. Eu quero compartilhar essa palavra com vocês. And I want to share this word with you today. Para nós não apagarmos o Espírito Santo. de For Deus. us not to extinguish the Holy Spirit. Aleluia, glória a Deus. E que Ele tenha plena liberdade na nossa vida. And may He has liberty, freedom in our lives. Glória a Deus. Vamos ler então, meus irmãos, a palavra de Deus. Let's read here then. Marcos capítulo 6, Mark chapter 6, 6, versículos 26 e 27. verse 26 and 27. I will, Vamos ler primeiro Marcos 6, 26 e 27 e depois Salmo 51, 11. and after that, Psalm 51, 11. Versículo 26 diz o seguinte: Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. Enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. Verse 26, now in English. And the king was exceedingly sorry, yet because of the oaths and because of those who sat with him, he did not want to refuse her. Immediately the king sent an executioner and commanded his head to be brought. And he went and beheaded him in prison. Vamos ler agora em Salmo 51, 11. 51, 11. Now Psalms 51, 11 Diz assim a palavra do Senhor. says the word. Versículo 11 diz o seguinte: Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Verse 11, do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Glória a Deus. Irmãos, pode tomar assento. You may be seated now. Hallelujah. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui uma palavra a respeito do profeta João Batista. We just read a word called talking about the prophet John the Baptist. Este profeta que, segundo o seu ministério, According to his ministry, ele foi chamado por Deus he was called by God para preparar o caminho de Jesus. to prepare the way of the Lord. A Bíblia Sagrada nos diz The Holy Bible tells us que ele tinha uma palavra de arrependimento. that he had a word of repentance. João Batista dizia: John the Baptist used to say, Arrependei-vos, repent, porque é chegado o reino dos céus. because the kingdom of God is coming. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, And the word of God tells us que as pessoas, that the people, elas vinham até João they used to come to John e perguntavam para João: and demanded from him, o que eu tenho que
fazer, What, João? what should I do, John? Os soldados vinham The, para s- João the soldiers would come to John e perguntavam para ele: and asked him, o que nós temos que fazer? what do we need to do? E João confrontava eles And John confronted them para levá-los ao arrependimento. to take them to repentance E dizia para eles: and used to say, se contente com o vosso soldo, com o vosso salário. you must be content with your money, your salaries, your wages. E quando vinham os publicanos, And when the publicans used to come, os publicanos também vinham até João. the publicans also came to John, E João Batista dizia para eles: and he used to say, não cobre mais daquilo que lhe é devido. don't charge more than what is needed. Então, o ministério de João So John's ministry, ele foi marcado it was marked para levar as pessoas ao to arrependimento. take people to repentance. Agora, a história nos conta But now the history tells us que o rei Herodes, that Herodes, the king, aquele que mandou matar os meninos com o objetivo de matar Jesus, the king that asked to kill all the little boys with the objective of killing Jesus, este rei Herodes, ele morreu. this king Herodes died. E ele repartiu o seu governo And he shared his government com dois filhos. with two sons. Era o Herodes Arquelau One was Herodes Arquelau, e o outro era o Herodes Filipe. and the other one was Herodes Philip. E a história conta And the story tells us que o Herodes Arquelau, that Herodes Arquelau, ele se apaixonou pela mulher do seu irmão. he fell in love by the sister, the wife of his brother. E aconteceu que ele acabou tomando a mulher do seu irmão, And he took for himself the wife of his brother. ao ponto de ficar, então, morando com ela, vivendo com ela. So they lived together in the same house. E quando João Batista fica sabendo disto, And when John the Baptist knew about this, a Bíblia não fala detalhes a respeito the disso. Bible don't detail that. Mas a Bíblia diz But the Bible says, que João Batista, quando ele encontrava o Herodes, the Bible said that when John the Baptist used to meet Herodes, ele dizia para ele: he used to say, não é lícito tomar a mulher do teu irmão. it's not good to take the wife of your brother. Não é lícito tomar a mulher do teu irmão. It's not legal to take the wife of your brother. E quando então Herodes ele é confrontado com aquela palavra de João Batista, And when Herod was confronted by this word of John Baptist, nos dá a entender a palavra de Deus we understand que ele aceitava. that he accepted. Mas essa mulher, que era a mulher do seu irmão, But this woman that was the wife of his brother, se chamava Herodias. her name was Herodias. E a Herodias, quando ouvia João Batista, And when she used to hear John the Baptist, ela ficava braba, she became furious. ela ficava indignada She was very mad e queria matar João and Batista. wanted to kill him. E a história bíblica continua dizendo, então, And the biblical story continues saying that que houve um dia que era o aniversário de Herodes. there was a day that was the birthday, Herod's birthday. E a Herodias, And Herodias, que queria matar João that Batista, wanted to kill John the Baptist, ela fez um plano. she made up a plan. A Bíblia não diz o nome da filha de Herodias, The Bible doesn't say the name of the daughter, Herodias' daughter, mas os historiadores dizem but the history tellers say que o nome dela se chamava Salomé. that her name was Salome. Então, no dia do aniversário de Herodes, So the Herod's birthday, Herodias disse para Salomé: Herodias told Salome, Salomé, faz aí uma dança. Salome, you make a dancing. Tu tem que encantar o You Herodes. need to enchant Tu Herodes. tem que mexer com ele. You need to move his heart. E a Salomé então se apresentou naquele aniversário. And Salome show up in that birthday party, E ela se apresentou de tal forma and she presented herself in such a way que quando ela finalizou, that when she finalized the show, Herodes disse para ela: Herodes told her, pede o que tu quiser, ask me whatever you want, que eu te dou até metade do meu reino. that I'll give you until half of my kingdom. Pede o que tu quiser que eu vou te dar. Ask me whatever you want, I'll give you. E quando então Salomé ouve aquilo, And when Salome hear that, ela vai
na Herodias, sua mãe, she goes to her mother, e Herodias, pergunta para sua mãe: and asks her, mãe, o que eu peço? Mom, what do I ask him? E a Herodias disse para Salomé: And Herodias told her daughter, eu quero num prato I want on a plate a cabeça de João Batista. John the Baptist's head. E aí, irmãos, quando a Salomé fala isso para Herodes, And when Salome tells this to Herodes, Herodes se entristece muito, a Bíblia he diz. becomes completely sad Porque ele considerava João como um homem de because Deus. he considered John a man of God. Mas por causa do juramento, But because of his covenant, he didn't want to aconteceu break. que ele acabou cedendo aquele pedido. Yeah, he accepted that demand. Ele acabou cedendo aquele pedido de He Salomé. accepted the demand of Salome, E ele manda então um executor and then he ordered the executor para ir lá na cela, to go there in prison, arrancar a cabeça de João to Batista, remove John's head, colocar num prato put on a plate, e apresentar no and aniversário. present it in his birthday. Olha que cena terrível, irmãos. Just imagine the terrible scene. A cabeça de um profeta num prato. The head of a prophet on a plate. Ou seja, Herodias estava dizendo agora para João Batista: Now Herodias was saying to tu John não the vai Baptist, falar mais. you won't speak Tu não anymore. vai confrontar You won't mais. confront me Agora anymore. tu não vai falar mais. Now you won't speak. Aqui, meus irmãos, a palavra de Deus está nos mostrando Here the word of God shows us. muito claramente. Clearly. Eu quero expor a revelação para vocês. I want to show you the revelation. A Herodias, Herodias, ela representa a nossa carne. she represents our flesh. Herodes Herodes representa a nossa alma. represents our soul. E João Batista And John the Baptist representa o Espírito Santo. represents the Holy Spirit. A Bíblia diz que a Herodias, The Bible says Herodias, ela queria matar João Batista. she wanted to kill John the Baptist. E a Bíblia diz And the Bible que a says carne, that the flesh ela milita contra o Espírito. it fights against the spirit. E João Batista, agora sendo o Espírito And Santo, now John the Baptist, being the Holy Spirit, ele procura nos convencer do nosso he pecado. tries to convince us from our sin. Então veja, irmãos, que no centro está Herodes, que é a alma, So in the middle is Herodes, that is the soul. e tem a Herodias, que é a carne, There is Herodias, the flesh, e tem o João Batista, que representa o and Espírito John the Santo. Baptist that represents the Holy Spirit. Mas a Bíblia diz que, But the Bible says, que Herodes, a decisão estava com but the Herodes, decision was with Herodes de matar ou não to kill or not João Batista. John the Baptist. Agora veja, irmãos, que coisa interessante é isto, Now watch out, something very que interesting. a palavra de Deus nos diz, The Word of God tells em us Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, in Ephesians 1, 13 e 14, verse 13 and 14, que o Espírito Santo, that the Holy ele é o Spirit penhor da nossa salvação. is the seal of our salvation. Ele é o penhor da nossa The salvação. seal of our O salvation. que é um penhor? What is a O seal? penhor é uma garantia. Is a warranty. Então vejamos que Deus, So see, God, ele poderia dizer assim: He could say, eu vou salvar vocês I will save you porque eu sou Deus. because I'm God. Eu já falei que eu vou salvar a minha palavra, eu não posso mentir, ela é verdade. My word is true, I won't lie, I will save you. Mas mesmo Deus sendo Deus que não pode mentir, But even God, being God that doesn't lie, Deus diz para nós: God tells us, eu vou te dar o meu espírito como penhor da tua salvação. I'll give you my spirit as a seal of your salvation. Essa palavra é uma palavra do grego arabon, This is a Greek word, arapon, que significa dar uma entrada, uma primeira parcela. that means to give the first installment. É como alguém, irmãos, que vai comprar uma It's casa like when you are going to buy a house, e ele diz para o dono da casa: and he says to the owner, a casa custa 100 mil the house owns 100,000, e eu vou te dar uma entrada de 30 mil, and I will give you the first parcel of 30,000. porque esse 30 mil Because this 30,000 é uma garantia que eu vou te pagar o resto. is a warranty that I will pay you the rest. É como um penhor. It's like a promise. E Deus está dizendo para nós And God is telling us que o Espírito de Deus that the Holy é Spirit esta entrada, is this installment, é esta primeira the parcela. first parcel. Deus não precisava nos dar garantia nenhuma, irmãos. God didn't need to give us any warranty, Mas Ele deixou o Espírito Santo, aleluia, but He gave us the Holy Spirit para nos dar esta garantia, esta certeza to give us this sure
this warranty. E é esta garantia, esta primeira parcela This first parcel que eu preciso that guardar, I need to keep, que eu não posso tirar da minha vida, that I shouldn't take away from my life. porque é esta primeira parcela de Deus Because this first parcel of God é que vai nos garantir a vida eterna. is going to warranty eternal life. Oh, glória a Deus! Glory to Quantos God. pode glorificar a Jesus? You can glorify the Lord. Agora, meus irmãos, olha só o que a palavra de Deus nos diz. Now look what the Word of God says. Que o Espírito Santo de Deus, That the Holy Spirit ele of tem que ter God liberdade na nossa vida. needs to be free in our life. O Espírito Santo, ele tem que falar conosco em todo o tempo. The Holy Spirit need to talk to us every time. Eu gosto de usar uma expressão I like to use an que o expression Espírito Santo me incomoda. that the Holy Spirit annoys me. É como alguém que coloca a mão no ombro assim da pessoa, As someone that puts the hand in the shoulder que bate assim, olha, tu tá errado, and tells me you're wrong, te converte, convert, para com isso, stop doing that, larga esse pecado, give away this sin. tu sabe que isso tá You errado, know this is wrong. muda de vida, Change your life. olha tudo o que eu fiz na tua Look vida, everything I've done to you. para com isso, Stop doing it. eu tenho algo maior para ti, I have something bigger for you. eu sou o Espírito Santo, eu habito no teu corpo, I'm the Holy Spirit. I dwell in you. eu habito no teu espírito, I melhor dwell in dizendo. your spirit. Aleluia, glória a Deus. Então vejam, irmãos, que no momento então que João Batista, ele confronta Herodes, So at the moment John confronts Herod, ele aceitava, Herod accepted, mas Herodias não. but Herodias no. E o Herodes, que é a alma, Herod, that is the soul, ele aceitava, he accepted, mas a carne but the flesh queria destruir o João wanted Batista, to destroy John the Baptist, queria acabar com João wanted to Batista. destroy him. Então vejam, meus irmãos, que no momento então que o Espírito Santo de Deus, So at the moment the Holy Spirit, ele nos confronta com alguma coisa he confronts us with something, e nós não aceitamos and we aquilo, don't accept that, a Bíblia Sagrada nos diz the Holy Bible says que Herodes, that Herod, ele prendeu João Batista. he put John in jail. Ele prendeu João Batista. He put him or he arrested him. Mas é interessante uma coisa, But irmãos, something is interesting. que a palavra de Deus nos diz, The Word of God says, nos dá a entender isto, it makes us understand that que a Bíblia fala que Herodes chamava João Batista para ouvi-lo falar da palavra de Deus. sometimes Herod used to call John to hear from him the truths. A palavra é ouvia, He used to hear. dar a entender. It makes us understand. Nas aulas de inglês que eu estou fazendo, In the English classes I'm learning, da conjugação do past continuous, the past continuous conjugation. fala sobre algo que está no passado It tells about something that is in the past e que tem uma and continuidade. that has a continuation. Então a expressão ouvia So the word he used to hear, não era uma coisa uma vez só, it wasn't something that was made once only. mas era algo It contínuo. was something continuously. Ele chamava João Batista He used to call John the Baptist para ouvi-lo falar. to hear him speaking. Ele ficava perplexo. And he was enchanted. Ele gostava daquela palavra. He liked to hear the word. Gostava de ouvir João. He liked to hear his Mas ele speech. pegava João Batista e mandava de novo para a prisão. But at the end, he arrested him back to jail. Então vejamos que nos nossos pecados, So see, brothers and sisters, in our sins, que nós somos confrontados pelo Espírito Santo, we are confronted by the Holy Spirit. nós continuamos ouvindo o Espírito We Santo. keep listening to him. Assim como Herodes continuou ouvindo João The Batista. same way Herod was listening John, Mas Herodes não deixava João falar a respeito do pecado dele, que era o adultério. but Herod didn't. Herodes não deixava ele falar a respeito do seu pecado. Herod didn't want John to talk about his own sin, Mas sobre todas as outras coisas, but all the other subjects ele ouvia, he used to hear. ele gostava, He liked it. ele se alegrava. He was joyful. Mas naquele ponto But ali, in that little point, ele disse, não, vou te prender. you said, no, now I'm going to arrest you. Mas no restante tinha liberdade. But the rest, he had freedom. Agora veja, irmãos, veja esta limitação ao Espírito Santo So de this Deus. limitation to the Holy Spirit.
Toda vez então que nós rejeitamos quando o Espírito Santo nos confronta, All the time we reject when the Holy Spirit confronts nós us. estamos prendendo ele numa We are cela. arresting him in jail. Nós estamos colocando uma algema no Espírito We are Santo. putting a handcuff. E nós estamos escolhendo aquilo que nós queremos ouvir do Espírito And Santo. we are choosing what we want to hear from the Holy Spirit. Quantas pessoas, irmãos, que vêm no nosso How ministério, many people that come to our ministry, que gostam da they palavra, love the word, eles gostam do fogo, they love the fire, eles gostam de sentir a presença they de like to Deus, feel the presence of eles God. choram, eles se alegram, They cry, they shout, mas naquilo que o Espírito Santo confronta, but on the thing that the Holy Spirit confront them, eles colocam numa cela. they put the Holy Spirit in jail. Mas Deus está dizendo na sua palavra But God is saying in His word, que aí onde está o Espírito Santo that where is the Holy Spirit, tem que ter it liberdade. needs to Aleluia. be freedom. Jamais nós podemos prender o Espírito We Santo. can never arrest the Holy Spirit. Agora, quando ele nos confrontar, But when He confronts us, quando ele falar, olha, isso está errado, não te é lícito fazer isso, but when He speaks to you, it's wrong when you do that. não te é lícito fazer It's aquilo. not legal to do this. No momento que eu estou falando, At the time I'm eu speaking, não preciso dizer o que é. I don't need to say what it O is. Espírito Santo já te falou o que é. The Holy Spirit told you Ele already. está te falando nesta manhã. He is talking to you in Não your te é heart. lícito fazer It's isso. not right to do that. Não te é lícito fazer It's aquilo. not right to do that. Agora você não pode ter essa decisão de Herodes, But you cannot copy Herod de colocar o Espírito Santo, João Batista, numa prisão. to put the Holy Spirit in prison. Não, você não pode fazer isso. You cannot do that. Mas você tem que se render But you have to e surrender. dizer, Senhor, eu não consigo. You have to say, Lord, Eu I não tenho can't. força. I have no strength. Eu estou casado com a Herodias. I am married to Eu tenho este Herodias. casamento com a minha carne. I am married to my flesh. Eu não consigo largar I dela. cannot leave her. Mas eu quero, Senhor, I me want- ajuda. Please help me. I want. Turimagandarai, Oxolamahai, glória a Deus. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Agora, irmãos, preste atenção nisto aqui. Now be attention. Pay attention to that. A Herodias, ela tinha uma filha que se chamava Salomé. Herodias' daughter was Salome. Como era o nome da filha de Herodias? What? Mais alto. Qual era o nome do filho da Herodias? Mais alto. Salomé. Louder. Agora, a Bíblia diz, meus irmãos, que nós temos uma carne. Now the Bible says we have flesh. Nós temos uma natureza carnal decaída, We have a carnal nature que nós chamamos elas de carne. that we call flesh. Mas a Bíblia diz também que existem as obras da carne. But the Bible said there are the works of the O flesh. que é as obras da carne? What is the works of the É a flesh? filha de Herodias. It's the daughter of É a Herodias. Salomé. It's Salome. Então veja, eu tenho a minha carne, I have my flesh, mas eu tenho uma inclinação que é a Salomé. but I have one inclination that is Salome. O que a Salomé fez? What did she do? Ela dançou na frente de Herodes. She danced in Ela front of agradou Herod. Herodes de tal maneira She pleased Herod in such a way que Herodes ficou encantado. that Herod was enchanted by her. E ele chegou diante de Salomé, And he was in front of her and said, que é a obra da carne, that's the work of the e disse flesh. para ela assim: pede o que tu And quiser, said, ask me, demand me what pede you o que want. tu quiser que eu vou fazer. Whatever you want, I will do. Olha que coisa terrível, irmãos. Look how terrible it is. É quando um crente, Is when a believer, um salvo, a saved que Christian tem o João Batista na sua that vida, has John the Baptist que in tem o his Espírito life, Santo na sua that has the vida, Spirit, veja, ele permite he permits que a sua carne, que a sua natureza, that his flesh, his nature, e na sua inclinação, que é a concupiscência mais and the forte, concupiscence that is stronger, ela vai dançar, it will dance. ela vai te It encantar will enchant you para satisfazer os teus to prazeres. satisfy your pleasures. Cada um tem a sua Salomé. Each one of you has its own Salome. Pode ser a vaidade, It can be vanity, pode ser a prostituição, prostitution, a bebida, the drinks, a feitiçaria. the witchcraft. Não importa qual é. It doesn't matter what it is. Mas entenda, a Herodias vai enviar Salomé. But understand something. Herodias is going to send A you tua Salome. carne, ela vai te enviar a tua concupiscência mais forte. The flesh is going to send you your strongest concupiscence. Irmãos, aquilo era um aniversário. That was a birthday party. Ou seja, Herodes estava fragilizado He emocionalmente. was fragile emotionally. Era um plano perfeito da It Herodias was a perfect plan from Herodias para que Herodes tomasse a decisão for Herodes to take the decision de acabar com João Batista.
to kill John the Baptist. Mas veja que coisa tremenda, irmãos. But how interesting it A is. Bíblia Sagrada nos diz The Bible says que Herodias queria matar João, Herodias wanted to kill mas John, ela não podia, but she couldn't porque a decisão estava com Herodes. because the decision was with Herod. Aleluia, o que é isso? Está dizendo, irmãos? Herodes representa a nossa alma. Herod represents our soul. A carne quer acabar com o Espírito The flesh Santo, wants to kill the Holy Spirit. mas a decisão é nossa, But the aleluia. decision is ours. A decisão é minha, a decisão é The tua, decision is yours de deixar João Batista to vivo. leave John alive. A carne quer tirar a cabeça de João Batista para ele nunca mais falar. The flesh wants to kill John the Baptist. Mas the head. mas a decisão é nossa, da nossa alma, But the decision belongs to our de dizer soul. para To Herodias, say to Herodias. de dizer para Say Salomé, to Salome. conforme nos diz a palavra de According to Deus: the word. jamais satisfareis as obras da carne, Never aleluia. satisfied. Eu não vou fazer a tua vontade, Never satisfy eu não vou needs. fazer a tua vontade. I won't make your Pelo will. contrário, On the contrary. João Batista vai ficar vivo na minha vida. John the Baptist. João Batista vai continuar falando na minha He's vida. gonna speak in my O life. Espírito Santo vai continuar falando na minha The vida. Holy Spirit is gonna speak in my life. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Blessed be the name of Keila Jesus. yoroshandaramahaya, glória a Deus. Agora João Batista, meus irmãos, Now John the Baptist, ele estava preso, he was arrested, mas ele continuava falando. but he was still Mas speaking. chegou este momento então, But there was this moment que a decisão de Herodes, that the Herod's decision, como eu falei, a nossa alma que decide. our soul is A the carne, one who ela só decides. faz o plano. The flesh makes the plan. Ela faz a preparação. The flesh makes the preparation. Existe um termo que diz prepara a cama. Prepare the bed. Ou seja, é toda uma preparação para um outro ato que vai vir. It's a whole preparation for the next act. Mas a decisão é da alma, é do But the Herodes. decision is from the soul. Aí olha só o que aconteceu, meus irmãos. Look what happened. Herodes ficou triste. Herods became sad, Mas ele mandou o executor matar o João Batista. but he commanded John to be killed, Para arrancar a cabeça to dele. remove his head. Mas ele não queria. But he didn't want. Agora, irmãos, eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa tremenda aqui. Now I want to show you something tremendous. Que a gente vê aqui, meus irmãos, a misericórdia de Deus. Now we see the mercy of God. Por que eu digo isto? Why do I say this? Porque em todo esse tempo, Because all this time, veja, vamos supor que a Salomé pedisse a cabeça de João let's Batista suppose Salome asked the head of John, e ele dissesse, And não, eu não vou te dar. and he said, "No, I won't give you that." João Batista estaria preso, John would be arrested, mas continuava falando. but could speak. Então veja, irmãos, muitas vezes a gente até está em pecado, a gente não aceitou algum confronto do Espírito Santo. Sometimes we are sinning. We didn't accept a confrontation Nós from the até Spirit. prendemos ele. We even arrest him. Deus poderia dizer assim, God could say, então eu vou tirar o Espírito Santo de ti. "Oh, so I will remove the Holy não quer Spirit aceitar minha from palavra? you. You don't accept my Mas word." mesmo preso, But even arrested, o Espírito Santo continua falando. the Holy Spirit still Que talks. malarachura macanda larabahaya, glória a Deus. E vejam que o Espírito Santo continua falando. The Holy Spirit still talks. Eu vou pegar aqui alguns exemplos I'll take some examples. que o Espírito Santo ele vai continuar falando That the Holy Spirit will be still talking até o momento until the moment. que a gente vai mandar o executor Until the moment we take the executor para arrancar a cabeça definitivamente. to remove completely the head of John. Então veja, meus irmãos, que o Espírito Santo continua falando, So the Holy Spirit still mas talks, vai chegar um momento but will come a time que nós temos a decisão that we have the de decision mandar ou não o executor para acabar com a cabeça, arrancar a cabeça de João to kill Batista, or not para the Spirit. que o Espírito Santo não fale mais no nosso espírito. So then the Holy Spirit won't talk anymore. Veja, irmãos, o exemplo de Sansão. See the example of Samson. Sansão, ele tinha, o Espírito Santo vinha sobre ele. The Holy Spirit used to come over him. Ele casou com uma mulher que não era para ele casar. He got married to a woman he shouldn't, Mas quando veio o leão, but when the lion came, o Espírito Santo veio sobre ele e ele matou o leão. the Holy Spirit came over him and he killed the lion. Depois, a Bíblia diz que ele fez lá uma aposta And then after he made a bet, que era totalmente fora da vontade de that was Deus. completely out of the will of E o God. Espírito veio sobre ele, ele matou, ele brigou com 30 homens e pegou as vestes.
Then the Holy Spirit came over him. He fight against 30 men and removed the clothes. Ele disse para os seus compatriotas, And seus irmãos, he said to his brothers, vocês vão me entregar para os filisteus? are you going to give myself to the Philistines? E aí eu deixo vocês me amarrar. I let you hold me. E a Bíblia diz que veio o Espírito de Deus sobre Sansão. And then the Holy Spirit came over Samson. Veio sobre ele e ele matou 1000 homens com uma cajada de jumento. And then he killed 1,000 men. Aí, por fim, And at the end, a Bíblia fala sobre a relação dele com Dalila. and at the end, the Bible talks about his relationship with Delilah. A Bíblia diz que Dalila, ela falava para ele claramente. Delilah used to tell him clearly, Ela dizia assim: qual é o teu segredo? what's your secret? De onde vem a tua força? Where does your strength Era algo come claro, from? era algo claro. It was something clear. E o Sansão mentia para ela. And Samson used to lie to her. E toda vez que ele mentia para And ela, every time he lied to her, ele ainda estava forte. he was still strong. A força de Deus não tinha saído da vida The dele. strength of God it was still with him. Então, trazendo para esta palavra, So bringing to veja, this word, Sansão estava mentindo, Samson was lying, mas o Espírito Santo ainda estava ali. but the Holy Spirit Dava was there, força para ele sair daquilo. giving him strength to Dava get força over, para ele sair do colo da Dalila. to be out of her lap. Mas a Bíblia diz But the Bible says, que depois de muitos dias, after many days, ele ficou cansado daquilo. he was tired of that. Ele ficou chateado com toda aquela He situação. was annoyed by the whole E aí situation. ele vai revelar para Dalila o segredo. And then at the end, he reveals the secret Então to veja, her. quando ele revela o segredo, When he revealed the secret, a Bíblia diz the Bible says que o Espírito Santo sai dele, that the Holy Spirit comes away from him, sai de Sansão. get out of him. E a Bíblia diz que ele não sabia que o Espírito Santo tinha saído dele. And the Bible says he didn't know that the Holy Spirit Então veja, irmãos, was out of him. todo aquele momento, All that moment, o Espírito Santo estava com ele, the Holy Spirit was ajudando with him, ele. helping him. Sai do colo de Dalila. Get out of Ele there. estava mentindo, He was lying, mas o Espírito Santo estava ali. but the Holy Spirit Só que was chegou um there. momento But came the moment que o Sansão mandou o executor. that Samson sent the executor. E o que levou ele a enviar o executor? What took him to send the executor? É quando ele rejeita o projeto de Deus na vida When dele. he rejects the plan of God in his life. Então vejamos, aqui está a primeira coisa que faz a gente mandar o executor. The first thing that makes us to send the executor, É depois de inúmeras tentativas de Deus. after countless attempts of God, Muitas tentativas de Deus. many attempts De of God, tirar uma pessoa daquela to situação. remove the person De levá-lo from ao a bad arrependimento. situation and take you to the repentance. Mas a pessoa chega então um dado momento But comes a time que ele vai mandar o executor. that he's gonna take the E o executor, Espírito Santo vai sair. and the Spirit is E a going cabeça to de be João away, Batista vai ser and the arrancada. head of John the Baptist will be headed. Aí a Bíblia vai mostrar um outro exemplo. And then there's another O example. exemplo de Judas. The example of Judah. Judas estava com Jesus. Judah was with Jesus. Jesus estava ali com ele todo o tempo. Jesus was with him all the time. E Jesus já sabia que ele pegava o dinheiro da And bolsa, Jesus knew he used que ele to roubava o grab. dinheiro do caixa da igreja de Jesus. Jesus knew Judah used to steal the money of the bag. Roubava o dinheiro do caixa de Jesus. The money of the box of Jesus. Mas Jesus dava oportunidade para Judas. But Jesus used to give opportunity to Mas Judas. chegou um dia But then came a moment que na ceia, during the feast, Jesus disse para Judas: Jesus said to Judah, Judas, Judah, agora é a tua última oportunidade. now is your last opportunity. Jesus deixou bem claro aquilo. Jesus let that clear, Ele deixou bem claro very aquilo. clear to him. Ele falou: aquele que eu dar um bocado de pão molhado, The one that I'll give a piece of bread humid, é este que vai me trair. that's the one who's going Estava to betray claro, me. irmãos. It was clear. Estava claro, irmãos. It was clear. Mas o que aconteceu com Judas? But what happened to Judah? Judas, ao invés de se arrepender, Instead of
repent himself e aceitar aquela palavra de and Jesus, accept the word of Jesus, ele rejeita a oportunidade. he rejects the opportunity. E aqui ele envia o executor e arranca a cabeça de João And Batista. then Judah sent the executor to head the head of the Holy Spirit. Ou seja, Jesus não ia mais falar com ele. Jesus won't talk to him Então anymore. veja, meus irmãos, essas duas coisas. So those two things. Preste atenção nisso. Pay attention. First, A primeira, rejeitar o projeto de Deus. reject the project of God. E a segunda, And second, rejeitar as oportunidades de Jesus. reject the opportunities of Quando Jesus. você faz isso, When you do this, você manda o executor you send the executor para arrancar a cabeça dele, to remove his head. para arrancar a cabeça de João To Batista. remove the head of John. Aleluia, mas a palavra de Deus para nós é essa: But the word of God for que us, enquanto o Espírito Santo estiver na nossa vida, while the Holy Spirit is in our lives, escute, mesmo preso, even arrested, mesmo limitado de certa even forma. limited in such a way. Quem sabe você pensa, meu Deus, eu estou tão mal. Maybe you think I'm so bad. Essa semana eu pequei nisto, naquilo, naquele outro. This week I sin in this, that, and that. E o diabo está dizendo, chuta o balde, And the devil said, kick the bucket. desiste. Give up. É a palavra de Salomé, arranca a cabeça de João It's the Batista. word of Solomon. Remove the head of John. Que o Espírito Santo não fale mais. That the Holy Spirit won't speak. Mas Deus está dizendo para nós aqui nesta manhã, nesta But God tarde, is telling us this afternoon. não importa se ele ainda está preso, It doesn't matter if he's still o importante é que ele ainda está vivo na nossa vida. Oh, He's still glória a alive Deus. in our lives. A gente aceite Hallelujah. ainda ele falar. We accept him A gente speaking. aceita ele ainda confrontar o nosso We accept to pecado. be confronted by Ele him. está preso, é He verdade, is arrested, it's true, mas ele está vivo. but he is alive. Oh, glória a Deus, bendito é o nome de Jesus, glória a Deus. Agora, meus irmãos, outro ponto me chama a atenção aqui. There's another point that calls my attention. A Bíblia diz que João Batista perdeu a cabeça. The Bible said that John the Baptist lost his head. Ou seja, o Espírito Santo não falava mais na vida de João. The Holy Spirit wasn't speaking anymore. O Espírito Santo não falava mais na vida de Herodes. The Holy Spirit wasn't speaking to Herod anymore. Mas a Bíblia diz But the Bible says que quando Jesus apareceu, that when Jesus appeared, o Herodes disse assim, olha, esse aí Herod said, look, this one, esse aí é João Batista, this is John the Baptist que eu mandei arrancar a cabeça. that I asked to kill. Então veja que João Batista não falava mais, John the claramente. Baptist wasn't speaking anymore. Mas quando apareceu Jesus, But when Jesus appeared, ele disse, esse aí é João. this John. Então o que nós entendemos aqui, So what irmãos? we understand from Que uma here, pessoa, that a person ela pode rejeitar o Espírito Santo. can reject the Holy Spirit. Ela morre espiritualmente. She dies O spiritually. Espírito Santo até não fala mais nada com ela. Holy Spirit doesn't speak anything anymore. Mas quando aparece Jesus, But when Jesus appears, mas quando ela está diante da exposição da palavra de when Deus, she exposed to the word of Jesus, ela pode estar livre da voz do Espírito she Santo, can be free from the word of the Spirit. mas a palavra está gravada na consciência dela. But the Aleluia. word is in the mind. Aleluia. A pessoa ela pode morrer espiritualmente, The person can die spiritually, mas ninguém resiste o poder da palavra de Deus. but no one resists to the power of the word. Herodes mandou matar João Batista, Herod want to kill John, mas quando apareceu Jesus, but when Jesus ele appeared, disse, ele se lembrou, esse aí é João. he remembered, wow, this is John. Aí quando a pessoa está And desviada, when the person is a deviated, pessoa está parada, the person backslided. mas quando ela é exposta à palavra de Deus, But when he is exposed to the word, ela se lembra que um dia ela foi batizada com o Espírito Santo. he remembers one day I was baptized with the Ela Holy se lembra um Spirit. dia que o Espírito Santo lhe deu uma visão. She remembers what the day that the Holy Spirit gave a vision. Ela se lembra de todas as experiências que ela teve como Espírito Santo de Deus. The person remember all the experiences he had with Veja, God. irmãos, ainda há There's esperança, still hope, mesmo que a pessoa rejeite o Espírito Santo. even if the person rejects the Holy Spirit. Mas Jesus não rejeita, aleluia, But glória a Jesus Deus. doesn't reject. Nós podemos rejeitá-lo. We can reject Nós Jesus. podemos mandar o executor para arrancar a cabeça de João We can Batista. send the executor to Mas Jesus remove sempre the vai ir head. atrás de But nós. Jesus Aleluia. will always Jesus go against. sempre vai ir atrás de nós. Jesus will always follow us. Irmãos, eu me lembro que uma vez eu estava numa festa I remember once I was in a party de uma banda famosa aqui no sul, on a famous band of our state chamada Papas da Língua. called Papas da Língua. Um lugar
mais ou menos desse tamanho aqui da It was a igreja. place about this big. Escuro, aquele cheiro de cigarro com bebida. It was very dark, with the smell of cigarette Aquela- and alcohol. Aquelas luzes fortes. Those strong lights. Um som tão forte It was a very strong sound que batia no peito assim, ó. That- Cada batida batia no peito. seemed to knock my chest. E no meio daquela festa, And in the middle of that party, eu estava com uma bebida na mão, I was holding a drink, curtindo a festa, enjoying the party, quando de repente, irmãos, and when suddenly como se Deus tivesse dado um pause naquela cena. it seems that God made a pause in that party. Deus pausou aquela cena. God paused that scene, E eu me vi parado no meio daquela festa. and I saw myself standing still in the middle of the party. Eu vi as pessoas tudo pausadas na minha frente. I saw the people paused, E o Espírito Santo falou and comigo the Holy Spirit told e me, disse: o teu lugar não é aí. your place is not here. Um dia eu estava jogando futebol de areia Once I was playing soccer, sand soccer, do lado de uma igreja, de uma Assembleia de Deus. beside of an Assembly of God Meus church. amigos diziam: vai, Paulo, toca, Paulo. And one used to say, go, Paul. E mais uma vez, Jesus pausa aquela cena. And Jesus paused that scene, E Deus fala comigo: and God tells me, o teu lugar não é aí. your place is not here. Aleluia, glória a Deus. Veja, irmãos, Aleluia. esta é a ação da misericórdia de This Deus, is the action of the do poder de Deus na nossa vida. mercy and power of God Aleluia. in our lives. Mesmo que o Espírito Santo esteja preso de alguma forma, Even if the Holy Spirit is arrested que Ele in such a way, esteja nos confrontando, He is still confronting us. mas Deus está dizendo hoje para nós: God is telling us today, não apagueis o Espírito Santo, don't extinguish the Holy Spirit. não extingueis o Espírito Don't Santo, extinguish the Holy Spirit. deixa Ele vivo na tua vida. Let Him alive in your life. Mesmo que você ainda não conseguiu ainda se libertar desse pecado, Even if you are not free from this mesmo sin, que a tua fraqueza esteja te destruindo, even if you are weak, mas você pode dizer para you Herodias, can say to Herodias, diz para a tua carne, tell your flesh, diz para Salomé, tell Salome, João Batista vai permanecer vivo, John the Baptist is o gonna be Espírito alive. Santo vai ficar The Holy Spirit is going to vivo. be alive in me. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus, glória a Deus. Agora, para nós finalizar, meus irmãos, Now for us to finalize, a palavra de Deus nos diz the word of God a says, respeito de um outro homem, talks about another man, que ele também pegou a mulher do seu irmão, that he also took the wife of his brother, do seu compatriota. from his fellow brother. Este homem foi Davi. This man was David. Davi, meus irmãos, ele pegou a mulher de Urias. David took the wife of Urias. A mulher se chamava Betseba. The woman was Bathsheba. Ele pegou aquela mulher He took that e woman matou o seu marido. and killed her husband. E um dia ele estava no trono And once he was in the throne, e veio Natã, and then came Nathan, o profeta the Natã. prophet Nathan. E o profeta Natã, assim como João Batista confrontou Herodes, And the same way John the Baptist did, Nathan confronted David. assim como João Batista confrontou Herodes, The same way John confronted Herodes, Natã confrontou Davi. Nathan confronted David. Irmãos, Davi tinha mais autoridade do que Herodes para mandar matar Natã. David had more authority to kill Nathan than Herodes had to kill John. Porque Herodes era como se fosse um prefeito de uma cidade. Because Herodes was like a mayor of a city. E Davi era como se fosse um rei de um país, And um David presidente. was like a president of a country. Ele tinha mais autoridade para matar Natã. He had much more authority to kill Mas Nathan. quando ele ouviu o confronto de Natã, But when he heard the confront from Nathan, ele podia mandar o executor também. he could say, he could ask the executor to kill Nathan. Ele podia mandar matar Natã. He had the authority to kill Nathan. Mas diferentemente de Herodes, But differently from Herodes, ele não mandou o executor. he didn't send the executor. Mas pelo contrário, But on the contrary, quando ele foi confrontado com seu when pecado, he was confronted quando by o his Espírito sin, Santo confrontou Davi por intermédio de Natã, when the Holy Spirit confronted David, ele não mandou o executor, he didn't send the mas ele executor, disse: pequei, but he said, I sinned. pequei, I aleluia. have sinned. E no versículo 11 que nós And lemos, the verse 11 we ele read, disse: não me repulses da tua presença, don't
repulse myself from Não your me presence. retires o teu Santo Espírito. Don't remove your Holy Spirit. Não aplicando agora essa palavra, esta revelação que eu estou trazendo. Now applying this revelation. Enquanto Herodes dizia para João Batista: eu não quero mais que tu fale. While Herodes used to say, I don't want you to speak, John. Não confronta mais o meu Don't pecado. confront my sin anymore. Davi estava dizendo para Natã: David was saying to Nathan, Natã, Nathan, continua falando. keep talking. Eu estou errado. I am wrong. Eu estou em pecado. I am under sin. Não retira de mim o teu Don't Espírito. remove your spirit Ou from seja, que João Batista continue vivo. me. I want John Que to o be Espírito alive. Santo continue ainda confrontando o meu I pecado. want the Holy Spirit to confront my sin. Mesmo que eu ainda não tenha alcançado ainda a vitória. Even if I didn't accomplish Mesmo the que ainda que eu victory. esteja nessa situação com a relação com a carne. Even if I'm in this situation with my Mas flesh. eu digo, continua falando. But I say, keep talking to me. Não me repulses da tua presença. Don't remove myself from your E presence. não me retires o teu Santo Espírito. Don't Glória a extinguish the Deus. Spirit. Glories be to Que God. calaraio chora maganda laramarraia. Glória a Deus. Glória a Glories be to Jesus. God. Agora, irmãos, para nós finalizarmos esta mensagem. Now to conclude this message. Davi, ele entendeu isto. David, he understood that. Que ele diz no Salmo He 23. says in Psalms 23. Olha só o que ele diz no Salmo 23. Watch out what he says in Psalms Ele diz o 23. seguinte: prepares uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Veja, irmãos, olha só isto. Watch out. Havia um aspecto cultural There was the cultural aspect naqueles dias those times. que era o seguinte: There was the following. que numa festa, On a party, o anfitrião, the hostess, ele tinha um sinal. he used to have a sign. Enquanto estivesse bebida no cálice, While there was drink on the cup, a festa continuava. the party could go on. Aí nós entendemos So we understand por que lá no casamento em Caná da Galileia, why in that wedding party in Cana from Galilee, o pessoal se apavorou. the people were worried about Porque the drink. não representava apenas acabar o vinho. Because it didn't represent only to finish the drink, the wine. Estava querendo dizer It means that que a festa tinha acabado. the party was over. Então veja que isto era um sinal. So this was a sign. Que se tivesse vazio o cálice, So that if the cup was empty, tinha acabado a festa. the party was over. As pessoas poderiam ir embora. People could go out. Sair da presença do anfitrião. They could leave from the presence of the host. Mas agora, em contrapartida, But on the contrary, o sinal também, ao contrário, ele é válido. the contrary is also valid. Que ele dizia o seguinte: That used to say, que enquanto o cálice estivesse cheio, while the cup was filled up, ainda teria festa. there was still party. Ainda a pessoa poderia ficar na presença do anfitrião. The guests could be under the presence of the host. Aí Davi diz agora, irmãos, And David ele said, diz: prepare uma mesa. prepare a table. Aleluia, ou seja, é uma festa. It's a feast, party. Aí ele diz: perante quem? Perante os meus adversários. Before who? Before my Ou seja, enemies. aqueles que querem me destruir, The ones who want to destroy me. aqueles que querem me The matar. ones that want to kill me. Mas Davi diz: But David says, unge a minha cabeça com óleo anoint my head with oil. e o meu cálice transborda. My cup runs over. O que Davi está querendo dizer aqui, What irmãos? he wants to say from this. Ele dizendo: olha, Deus, Look, God. Senhor, eu estou aqui, Senhor. God, I'm here. Os meus adversários, eles querem me matar. My enemies want to kill me. Os meus adversários querem que eu arranque a cabeça de João My Batista. enemies want me to kill John. Eles querem tirar o João Batista, tirar o Espírito Santo de mim. They want to remove the Holy Spirit Mas from eu me. estou te pedindo, But I'm begging you. enche o meu cálice.
Fill up my cup e transborda ele. and run it over. Para que isto? Why is that? Isto é um sinal This is a sign para que eu jamais saia, for I'll never be para que eu nunca saia I'll never be out da tua presença. of your presence, Lord. Ura magandara bachora Aleluia. magara bagara baga. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, My beloved brothers and o sisters, Espírito Santo tem falado muito comigo por meio desta the mensagem. Holy Spirit is talking to me. É a segunda vez que eu prego esta It's the mensagem, second time I preach this word. mas o Espírito Santo já pregou ela umas 20 vezes para mim. But the Holy Spirit preached 20 times to me. Às vezes eu estou numa luta terrível Sometimes I'm under a struggle. e o Espírito Santo me And diz: the Holy Spirit says, meu servo, my servant, deixa ele vivo na tua vida. let him alive in your life. Enquanto eu estiver vivo, While I'm alive, ainda há esperança para there's ti. still hope for you. Enquanto eu estou vivo, While I'm alive, enquanto tu não arrancar a minha cabeça, while you don't remove enquanto my tu não head, mandar o executor, while you don't send this eu estou executor, contigo, eu te I'm renovo, with you and I renew eu you. te animo, I make you joyful. eu posso ainda te encher da minha I presença. can fill you up with my E presence. tu vai voltar a ser cheio do meu And Espírito Santo, you'll be full of the presence of the desde Holy que ainda eu Spirit. esteja vivo na tua Let him vida. alive in you. E esta palavra que eu quero deixar para a This is the igreja. word I want to leave to the O church. Espírito Santo, Ele quer ficar vivo na tua vida. Holy Spirit wants to be alive Não in you. importa o pecado, Doesn't matter the sin. não importa a Salomé que está dançando, Doesn't matter Salome who's dancing. não importa nada disso. Doesn't matter anything. Mesmo preso, Even arrested. se você dizer não, If you say no, eu não vou mandar o I executor, won't send the executor. eu quero que João Batista fique vivo. I want John to be Eu alive. quero que João Batista fique vivo. I want John to be alive. E o Espírito Santo vai continuar falando do teu espírito And the Holy Spirit will keep talking to you até chegar o momento up to the moment que você vai sentir that will feel que o teu cálice vai that transbordar, your cup, que o Espírito Santo vai te that encher the Holy Spirit is filling you. e o João Batista vai ser livre And John is going to be free. para te confrontar sempre. Você vai Confront aceitar a you palavra de Deus na tua whenever, vida. And you accept the word of God. Glória a Deus, vamos se colocar de You be pé. standing now. Glory to God. Glória a Deus. Eu quero convidar você aqui I nesta want to tarde invite you this afternoon a vir aqui na to frente. come to the front. Eu tenho plena certeza I'm completely sure que o Espírito Santo falou contigo. that the Holy Spirit talked to you. Estas tentativas da Those Herodias temptations from de Herodias, enviar a Salomé those attempts to send Salome, para te encantar, to enchant you, para que você diga, eu vou fazer tudo aquilo que tu deseja. to say, I do everything you want. Ela é contínua, It's continuous. ela incomoda. It annoys. Isso é uma batalha de nós todos. It's a battle of us all. Mas hoje Deus quer nos dar força. But today God wants us to A graça de Deus vai descer sobre a nossa The vida. grace of God will be over us. Que toda vez que a Salomé vir dançar, Every time Salome comes to dance, eu vou dizer, não, eu não vou satisfazer a say, tua no, vontade. I won't satisfy your will. João Batista vai ficar vivo. John is going to be alive. Ele vai ficar He's vivo gonna na be minha alive in my vida. life. Oh, glória a Deus. Passe aqui na frente, irmãos. Eu Come quero to the orar por front, você please. I agora. want to pray for you. Vamos orar, meus irmãos, Let's todos pray, nós. all of us together. Sheiklabara shurianda kandara magara bashura magandara maha. Ei que mandara surianda lara magashuri garabakandara bagashuri andara mahaya. Oh glória a Deus, oh glória a Jesus Cristo, aleluia. Deus falou conosco aqui nesta tarde. Quem sabe você estava neste ponto, neste momento tão terrível de quase mandar o executor. Mas hoje Deus te envia esta palavra para te não rejeitar o projeto de Deus, não rejeitar as oportunidades de Jesus. Pelo contrário, aleluia. Quem sabe o Espírito Santo está te confrontando, dizendo, não te é lícito fazer isto, não te é lícito fazer aquilo. Você prendeu o Espírito Santo nesta área, mas hoje, diante da exposição da palavra de Deus, você vai dizer, João Batista, a partir de hoje tu está livre na minha vida. João Batista, a partir de hoje tu está livre.
A partir de hoje você pode falar aquilo que o Senhor quiser falar. Você pode falar aquilo que o Senhor quiser. Eu vou aceitar todos os meus pecados. Eu vou aceitar todos estes confrontos que tu diz para mim diariamente. Larga, sai da internet, sai dessa rede social, sai deste hábito, larga isto, larga este relacionamento, larga esta amizade. Eu não sei o que o João Batista está dizendo para ti que não é lícito, mas hoje o Espírito Santo de Deus te renova. Hoje o Espírito Santo te enche. Hoje o Espírito Santo te dá força. Ele quer ficar vivo. Não arranque a cabeça do Espírito Santo. Não arranque a cabeça de João Batista. Não mande o executor. Pelo contrário, diga: Senhor, que o Espírito Santo permaneça vivo, 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 aleluia. Que o meu cálice transborda, Senhor. Coloque uma mesa diante dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. Derrama sobre mim a tua graça. E transborda, transborda, transborda. Que o meu cálice transborde. Que o Espírito Santo de Deus me enche de tal forma, aleluia, que este seja um sinal para os demônios, que este seja um sinal para Herodias, que este seja um sinal para Salomé, que o teu cálice está cheio, que o teu cálice está cheio, que o teu cálice está cheio, que o teu cálice está cheio. Enquanto o cálice está cheio, ainda há festa. Enquanto tem vinho no cálice, ainda há festa. Enquanto tem vinho no cálice, ainda está o anfitrião ali. Enquanto tem vinho no cálice, o anfitrião não acabou a festa. Enquanto nós temos o Espírito Santo, a glória de Deus está conosco, a presença de Deus está conosco. Enquanto tem vinho na festa, ó Deus, Senhor, este casamento com Herodias que nós temos, esta aliança com a nossa carne, desfaz, Senhor, Deus. A Salomé está dançando, querendo nos encantar, Senhor, no dia do aniversário, no dia que estamos mais sensíveis, com a nossa emoção debilitada, o nosso emocional está debilitado, Senhor, mas mesmo com o emocional debilitado, mesmo, Senhor, com as nossas emoções abaladas, fragilizadas, não importa, nós continuamos dizendo: não, João Batista não, eu perco o cargo, eu perco o meu nome, eu perco a reputação, mas o João Batista não. A cabeça de João Batista vai permanecer no corpo, ele vai continuar falando, aleluia. Não sejam Herodes, mas sejam Davi, e aceite o confronto do Espírito nesta tarde. Alabai orosho e camanda lá na manturia cante perfaçai o caparachurianta naramahaya. Há uma glória de Deus que nos envolve aqui, irmãos. Há uma presença de Deus, há uma ação poderosa do Espírito que fala conosco, aleluia. Eu sinto isto no meu espírito. João Batista ficando livre, aleluia. João Batista estava preso com cadeias naquele cárcere do nosso espírito, mas a partir de hoje, a partir do poder da palavra, ele está livre, ele está livre, ele está livre, ele está livre, ele está livre. Ei, camanderei, camandará, Yoshuria, que bantu plantasse, orobagaramahaia. Receba o renovo do Espírito de Deus, meu irmão. Recebe o